Graça e paz, irmãos. Como o pastor lembrou hoje de manhã, e o André comentou, nós estaremos hoje fazendo mais uma formatura de uma turma que nós terminamos esse semestre, agora no mês de junho. Na verdade, foram duas turmas, uma turma que se reunia na terça e uma outra turma que se reunia nas quintas-feiras, aqui na igreja. Quem estava ministrando nessas turmas, nas terças, era a Sônia e a Elma, e nas quintas, a Elma agora, como faz pouco trabalho fora, era ela de novo e eu. Né? Ela é uma pessoa agora, eu não vou falar que ela é funcionária do Temer, porque ela é funcionária ainda do prefeito, né? Mas ela não tem mais que ir para a escola, cumprir horário. Olha que privilégio. Eu ainda não cheguei lá, mas ela já chegou. Já jubilou o tempo de trabalho dela. Antes de iniciar, todo mundo me conhece, né? Sou Renata, filha do pastor João, irmã do pastor Rodrigo, do Rafael. Eu vou, sem muitas delongas, não vou remendar nem continuar, né? Mas quem não esteve aqui hoje de manhã, por favor, levante sua mão assim. Isso, não esteve, quem não veio, não quem veio, quem não veio. Vou falar para vocês. Irmãos, eu tenho sido muito abençoada com a mensagem que o pastor Ricardo tem ministrado. Hoje foi a terceira semana, né? E eu não vou remendar e nem falar nada, completar aquilo que ele falou. Mas eu quero agradecer a Deus por ter tido e ter ainda, né, hoje, pai e mãe, mas nós agradecemos a Deus e reconhecemos que nós temos um Deus, que é o Deus dos órfãos e das viúvas, e que Ele tem se revelado como um Pai amoroso e que cuida de nós. Então, irmãos, se você tem acesso à internet, procure a mensagem e assista a mensagem. Eu vou passar agora 2 vídeos, que tem a ver mais com o assunto que ele falou de manhã do que com o assunto que eu vou falar. Alguns irmãos podem pensar assim, eu não estou entendendo, né? O Rodrigo, o Ricardo, hoje de manhã falou novamente, a Renata, ficam fazendo propaganda da UDF, estão ganhando alguma coisa com isso? Não, irmãos, não estou ganhando nada com isso. E tenho investido, aliás, o meu dinheiro para que algumas pessoas possam fazer o curso, sejam abençoadas com isso. Mas, pelo CRAU, eu fiz uma conta outro dia, e a Nádia comentou outro dia aqui, quando elas comentaram sobre mulher única, já passaram aqui, da nossa comunidade, sem contar algumas turmas que tiveram na Vila Rubi, mais ou menos 125 pessoas. Mulher única, se eu não me engano, a Nádia falou que foram mais de 300. Renata, mas tem tanta gente que faz isso, que já fez fez outro e não mudou nada. É verdade. É verdade. Tenho certeza disso. Eu tenho gente que eu conheço que não é dessa igreja não, que era líder de casados para sempre e hoje está separado da mulher. E agora? Por isso eu vou deixar de fazer? Mas eu também conheço histórias de pessoas que foram restauradas completamente, a sua família e as suas finanças, por causa destes cursos. Ah, mas é o curso? Não. É a palavra. Porque o curso nada mais é do que a palavra de Deus compilada, ou seja, como diz o pastor Francisco, né, compilada é uma palavra dele, mas juntada num assunto específico dentro de um livro que tem algumas lições que vão falar sobre aquilo especificamente. Nada mais é do que a palavra. E a palavra de Deus é que transforma. Eu sei e conheço testemunhos de vidas de pessoas que estavam para se separar. E eu sei de uma pessoa que a pessoa chegou em casa e pediu ajuda. E ela falou, eu vou me separar dentro de pouco tempo. Mas o casal foi restaurado. E vocês vão falar assim, mas eu não sei. Eu conheço, irmãos. E eu vou dar alguns testemunhos aqui hoje, de algumas pessoas que também foram restauradas na sua vida financeira,
através do seu compromisso com a palavra de Deus. Não por causa do curso, mas do seu compromisso em praticar a palavra de Deus, em praticar aquilo que aprendeu. Antes do próximo vídeo, como diz, né, os irmãos batistas tradicionais, para não ficar nas minhas palavras, Lucas capítulo 6, versículo 46, uma palavra que todo mundo conhece. Jesus ensina sobre construir um sólido alicerce. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. A quem é semelhante, desculpa. Lucas capítulo 6, estou lendo agora o versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde se abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu vou ler aqui na minha Bíblia de aplicação pessoal, tem uma explicação. Obedecer a Deus é como construir uma casa sobre um alicerce forte e sólido, que resiste firmemente a tempestades. Nas ocasiões em que a vida está tranquila, pode parecer que as bases não são importantes. Mas quando as crises chegam, os alicerces são testados. Certifique-se de que na sua vida esteja fundamentada sobre um sólido conhecimento e confiança em Jesus Cristo. Por que as pessoas construíam uma casa sem alicerce? Talvez para economizar tempo, para evitar o trabalho. Construir uma casa com alicerce na rocha, irmão, não é fácil não. Tem que fazer muito buraco. E fazer buraco na rocha, quando a gente vai fazer, pega uma furadeira e vai fazer um furo na parede. Se tem uma coluna, é fácil fazer? Muitas vezes a gente não consegue, a gente muda o furo de lugar. Não é? A gente muda a furadeira de lugar e tampa. Fala, aqui não dá, aqui não entra. É ou não é? Não entra, não entra. A furadeira não entra. Se tem um ferro ali, não entra. Só se for muito boa. Eu não tenho força para conseguir. Eu mudo o quadro de lugar. Então, dá trabalho construir sobre a rocha. Preparar uma fundação sobre a pedra. Possivelmente, a paisagem à margem da água seja mais atraente. As casas de praia devem trazer um status maior do que as casas das montanhas. Talvez as pessoas queiram unir-se a seus amigos que se estabeleceram em áreas arenosas. É mais bonito, né? Uma casa na praia do que uma casa na montanha, né? É mais fácil construir também. Porque a casa na praia é na areia, né? Ah, mas é rocha. Não é não, irmãos. Mesmo que não seja na beirinha, se for mais perto do mar, é areia. É muito mais, o solo é muito mais arenoso do que aqui. Por exemplo, que nós estamos longe. Me perdi aqui, desculpa. Talvez não tenham ouvido falar sobre as tempestades violentas e desconsideraram os relatos que ouviram. Por alguma razão, pensam que um desastre não poderá atingi-las. Qualquer que seja o caso, aqueles que não possuem um bom alicerce ou que têm pouca visão, depois se lamentarão muito. Quais são as razões para você ouvir e não obedecer? Irmãos, obedecer dá trabalho. Como o pastor Ricardo disse hoje, eu não sou mãe, ele também não é pai. E ser pai e mãe dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não seja pai e mãe. Não seja, porque dá trabalho. Ah, nada, Renato, só comprar fralda e dar leite. Até uma certa idade é só comprar fralda e dar leite. Mas também tem que trocar a fralda e dar banho, fazer mamadeira, essas coisas todas. Mas o trabalho maior não é trocar fralda e dar leite. O trabalho maior não é esse. O trabalho maior é estabelecer na vida do seu filho alicerce
e base que o levem para o reino de Deus e não para o inferno. Esse é o maior trabalho. O trabalho maior é depois da fralda e do leite. Você e eu só seremos um agente de transformação se a nossa casa estiver construída na rocha. Porque vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir vento. Em todo lugar tem. Na casa de todo mundo, irmão. Você vai falar assim, não, na casa do pastor não deve ter. Vai lá morar com ele uma semana. Você vai ver se tem vento, tempestade. Pede licença. Se quiser ir na minha, pode ir, que também tem pastor lá. Você vai ver que tem vento, tempestade. Tem. Mas tem que estar construída na rocha. Se ela não estiver construída na rocha, vai ser abalada. E aí, quem que vai construir na rocha? Aquele que ouve e pratica. Eu comentei com os irmãos na quinta-feira uma coisa interessante que eu tenho observado. Nós, como seres humanos, nós somos esquecidos. Acontece uma coisa hoje, passa um tempo, a gente se desapercebe daquilo. E a gente fala mal do povo de Israel, né? Se eu fosse judeu, eu era crente, porque Deus foi lá, abriu o mar vermelho, jogou as pragas, fez tudo, eles saíram de lá, o que aconteceu? Resmungaram, murmuraram, reclamaram, brigaram com Deus, foi ou não foi? E nós somos diferentes? Passa um pouquinho, a gente já, mas será que é assim mesmo? Mas será que Deus é assim mesmo? Nós somos exatamente, e a gente fica criticando os israelitas, ou os judeus, porque, não, se Deus tivesse feito, aberto o mar vermelho na minha frente, eu jamais ia murmurar na frente dele. Passou 2 meses, o que aconteceu? Foi para o deserto, aí faltou água, faltou comida, comida não, né? Tinha maná, mas o maná era ruim, né? Aí eles queriam carne, cebola, alho, pepino. Eu preferia maná do que alho e cebola, né? Mas cada um tem um gosto, né? E aí, será que nós não somos iguais? Por que será que a palavra de Deus sempre fazia uma aliança com o povo e fazia com que eles construíssem um altar e falava para eles, isso aqui é para vocês lembrarem disso. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, Deus falou para Josué, pega pedra, cada um vai pegar uma pedra, constrói um altar, para vocês lembrarem disso. Por que será? Porque nós somos, esquecidos. Porque a nossa memória é um fiasco. A gente só lembra de coisa ruim. Quando alguém nos amaldiçoa, a gente não esquece e não perdoa. Mas quando Deus faz alguma coisa para a gente passa um tempo, a gente esquece. É ou não é? Por que será que Deus mandou fazer memória? E aí tem aquele texto de Isaías 28:10 que fala, por que está escrito lá, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Será que não é porque nós somos esquecidos? Passa um tempo E hoje no Novo Testamento, nós também temos, Paulo através de Jesus, através de Paulo escreveu, para que você faça memória. Será que se a gente não tomasse ceia todo mês, a gente ia lembrar que Jesus morreu e ressuscitou por minha causa, por sua causa? Por que será que nós temos que fazer memória? Aqui nós instituímos que é uma vez por mês. Na Bíblia não fala se é uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por dia, uma vez por semana, não fala. Na Bíblia não dá um tempo. Fala que é para fazer memória. Por que será que a gente tem que fazer um ritual? É um ritual. A ceia é um ritual. Para fazer memória, para lembrar do sacrifício de Jesus. Porque nós somos esquecidos. Porque nós esquecemos que Deus, Ele ouviu, Ele fez um acordo com o povo e Ele colocou em prática. Ele deu o seu Filho. Jesus morreu, Ele praticou aquilo que Ele disse. Ele não ficou na teoria, como muitos de nós ficamos. A gente escuta e fica na teoria. Ele colocou em prática.
e quando nós estamos firmados sobre a rocha, com certeza, e fazendo memória daquilo que Ele fez por nós, nós estaremos praticando a palavra. Então, irmãos, vou falar para vocês, a primeira vez que eu fiz o curso foi em 2012. E cada vez que eu faço, eu fiz segundo semestre de 2012. Em 2013 eu fiz 2 vezes de novo, porque eu dei aula. Em 2014 eu fiz 2 vezes de novo. Em 2015 eu fiz 1 vez de novo. Em 2016 eu fiz 1 vez de novo. Em 2017 eu não fiz. Em 2018 eu fiz 1 vez de novo. Cada vez eu aprendo mais. Eu tenho que ler o livro de novo. Eu tenho que fazer as lições novamente. Porque para mim é importante fazer de novo, para lembrar e para não esquecer, e para colocar em prática os princípios que estão lá. Ah, Renato, você, como dizem alguns, você é rica, você tem dinheiro. Graças a Deus. Eu não sou rica não, mas eu tenho um bom emprego. Graças a seguir a orientação do meu pai. Graças à minha obediência. E ao conselho de alguns irmãos. Na época que nem eram muito amigos, mas falaram, presta concurso. Então, por isso. Mas, irmãos, como nós aprendemos lá, e temos aprendido aqui também, se você não é fiel com 1000, você nunca vai ser fiel com 100.000. Se 1000 não dá para você, e você não é fiel, porque 1000 é pouco, você vai ganhar 100.000, e 100.000 não vai dar para você, porque você não vai ser fiel com 100.000. Você tem que ser fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Ah, mas é pouco, mas seja fiel. Se você for fiel com o 1000 que Deus tem colocado na sua mão, Deus vai te abençoar. Se você for fiel à palavra de Deus, aquilo que você tem aprendido, Deus vai te abençoar. Um irmão ia vir para dar um testemunho, e infelizmente, ele ficou doente. E ele me mandou uma mensagem hoje de manhã, e eu falei para ele, eu vou dar o seu testemunho. Ele falou, pode dar. Eu falei, então tá bom. Eu queria que vocês abrissem, porque eu vou usar uma passagem da Bíblia para falar da história aqui, segundo livro de Reis, capítulo 4, conta uma história que todo mundo conhece, né? Da viúva e do azeite. E aí, antes de iniciar o testemunho do irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu já disse aqui, a última vez que eu ministrei, eu pedi ao pastor numa escola dominical e falei que ia dar o meu testemunho. Quando eu fiz o curso em 2012, que eu tinha um apartamento, eu tenho um apartamento e eu tinha uma dívida, né? Em 2012 eu tinha uma dívida, e uma dívida alta, irmão. Uma dívida que eu ia acabar em 2037. Uma dívida com a Caixa Econômica Federal, de um apartamento, uma prestação lá, financiado. E aí, eu fiz o curso em 2012 e eu aprendi na Bíblia que quem está em dívida está debaixo de maldição. Na Bíblia está escrito isso. Ah, não acredito. Se eu quiser, depois eu mostro o versículo para você. Quem está em dívida, quem entra em dívida está embaixo de maldição. Então eu aprendi na Bíblia que eu tinha que sair da dívida. E eu comecei a orar e a buscar a estratégia de Deus para sair da dívida. Em 2012, o Banco do Brasil me procurou. A gerente falou assim, Renato, por que você não faz portabilidade da sua dívida? Eu falei, como assim portabilidade da dívida? O que é isso? Ela falou, o Banco do Brasil compra a sua dívida da Caixa Econômica Federal. Eu falei, mas eu vou ganhar alguma coisa com isso? Ela falou, vai. Eu falei, por quê? Ela falou, porque como você é funcionária pública, os juros vai ser menor para você. Eu falei, se os juros vai ser menor para mim, vamos. Fiz a portabilidade, eu ia acabar de pagar em 2037. Quando eu vendi para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil pagou a dívida com a Caixa, a escritura vai lá para o cartório de imóveis, o Banco do Brasil quitou da Caixa, a Caixa escreve lá quitado, mas agora deve para o Banco do Brasil. Eu consegui diminuir 15 anos, de 2038 para 2023.
15 anos da dívida. Só porque os juros eram menor um pouquinho e eu aumentei R$ 200 a minha prestação. Isso é verdade? É verdade. Posso provar para você que eu já tenho todos os papéis em casa. Ainda assim, eu tinha feito o curso, comecei a orar e falei para Deus, eu vou pagar a minha dívida. Eu comecei a juntar dinheiro, irmãos. Ah, mas como você junta dinheiro? Vou falar para vocês, sabe como? Economizando no cartão de crédito, economizando na pizza toda semana, economizando com um monte de coisa. E eu não deixei de dar o dízimo nem de dar a oferta. Aliás, o meu dízimo aumentou e a minha oferta aumentou. Porque eu também aprendi no curso e na Bíblia que eu tenho que dar o dízimo do bruto, não do líquido. Ah, Renato, não entendo. Depois eu te explico se você quiser. Te provo na Bíblia. Você não paga imposto do bruto? Para o governo você dá do bruto. Para Deus você quer dar do líquido? Malaquias 3,10, para mim e para você. Roubará a Deus? Está escrito na Bíblia. Aí a irmã Ruth fala que quer ser abençoado pelo bruto, pelo líquido. Não é questão de ser abençoado, é questão de obediência. É que o Temer não pergunta, né, se quer dar do bruto ou do líquido. Ele vai lá e desconta. Não é verdade? 27%. Né? No meu, pelo menos é assim, né? E depois eu ainda pago ainda. 27,5%. Depois eu ainda pago ainda. Quando eu for pagar imposto de renda, eu pago. Quando eu vou fazer a declaração. E pago bastante, irmão. Não é pouco, não é muito. Sabe por quê? Porque eu tenho duas rendas. Quando junto as duas, vira um bolo. Ainda esse ano coloquei o aluguel, irmão Francisco. Nossa, Jesus paga a luz. Eu fui atrás de um contador. Falei, preciso colocar o aluguel. Eu tenho que pagar imposto. A Bíblia diz, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Aí fui, procurei um contador. Quando ele me ensinou como eu tinha que fazer, eu falei, Jesus, cada mês que eu lançava, o negócio ia aumentando. Falei, não, mas não é para dar? É para dar. Tem que ser fiel, não tem que ser fiel? Sem reclamar. Ainda tem que abençoar o presidente ainda. Com o dinheiro que eu estou dando para ele, todo mês. Mais, né? Pagando imposto de renda. Então, colocar em prática o que a gente tem aprendido. E aí, em 2016, 17, eu fui juntando, fui no Banco do Brasil e fui abatendo. Teve um milagre? Teve. Meu pai recebeu um dinheiro e ele dividiu entre os 3. Certo? Rafael, Rodrigo e eu. Falou, uma herança adiantada. Já recebeu herança de pai vivo? Eu recebi. Herança de pai vivo. Fomos abençoados, os 3, com aquela herança. E uma das partes da minha bênção que eu recebi foi que tem meu apartamento. Em 2017, nós estamos em 18, né? Eu tenho a escritura quitada do meu apartamento. Era para terminar em 2038. Por quê? Por causa da fidelidade. Não é porque eu sou mais bonita ou mais feia. E aí vou lá no testemunho do irmão daqui a pouco. Mas todo mundo conhece a história da viúva. A viúva ficou viúva. E vocês sabem que viúva em Israel, a mulher não é valorizada. Isso é uma coisa de cultura. E mulher viúva, muito menos valorizada ainda. Mulher viúva não vai trabalhar. Ou ela vai ter que trabalhar, mas o trabalho dela vai ser pedir esmola para conseguir sobreviver. Ela tinha 2 filhos. E o marido dela, gente boa, crente, ele era crente, porque ele era amigo do profeta. Ele deixou uma dívida. E defunto, vou contar para vocês, quando ele deixa a dívida, a gente ganha a dívida, sabia? Você já herdou dívida? Eu conheço gente que herdou dívida. Você herda dívida de defunto. Você pode herdar também uma herança, mas você também pode herdar uma dívida. E a viúva que de Eliseu herdou uma dívida. O que ela fez, irmãos? Primeira coisa, ela procurou quem? O profeta. E ela pediu socorro. Por quê? Porque os cobradores foram lá. Você vai pagar. Ela falou, não tenho como. Ele falou, então seus filhos vão ser escravos. Até a sua dívida ser quitada. Eu vou levar os seus filhos para trabalhar para mim. Isso é justo? É, porque era o acordo que tinha. Os filhos eram a garantia de que a dívida seria paga. A dívida não era dela, irmãos. A dívida era do marido. Mas ela e o marido eram uma só carne. E aí,
que aconteceu? Deus fez um milagre. Deus multiplicou o que ela tinha. Ah, Renata, mas azeite? Azeite, para que serve azeite? Para mim, hoje, só serve para temperar salada. Eu aprendi outro dia a fazer bacalhau. Para temperar o bacalhau também serve. E fica bom, hein? Fiz lá em casa, fez o maior sucesso. Fica bom. Bastante azeite, senhor. Mas só serve para isso. Mas no tempo da viúva, irmão, não era só para isso. O azeite servia para comer, para iluminar, porque sem o azeite eles não acendiam as lâmpadas, eles não andavam de noite, e não tinham luminária dentro de casa se não tivesse azeite. E era remédio, então era comida, iluminação e remédio. E tudo era o comércio vivia em torno do azeite. O azeite era dinheiro, irmãos. Era dólar, era euro. Quem tinha azeite tinha euro. Dólar em casa. Para mim, vou falar de novo, não serve para nada, só para temperar salada, hoje. Mas naquela época não era assim, irmãos. Servia para muita coisa. Aí, aqui eu vou ler aqui uma coisa interessante. A mulher e os seus filhos recolheram os vasos dos seus vizinhos e despejaram o óleo vegetal neles, a partir de um único frasco. O azeite era usado para cozinhar, para a lâmpada e como combustível. O óleo só parou de fluir quando não havia mais vasilhas. O número das jarras que se juntaram foi uma indicação da sua fé. A provisão de Deus foi tão grande quanto a sua fé, a disposição de obedecer. Porque o profeta falou para ela, junta vasilhas. O que ela fez? Ela obedeceu. Ela pegou os meninos, os mesmos que iam ser escravos, e falou para eles, vai atrás dos vizinhos e junta vasilha. E os meninos foram. Todo mundo participou. E aí eu vou entrar no testemunho do irmão aqui. Você vai falar assim, Renata, mas hoje em dia Deus vai fazer como? Eu não preciso de azeite. É verdade. Mas será que Deus não pode usar o que você tem? Se Deus der para mim o que Ele deu para o irmão, não vai adiantar nada, porque eu não sei trabalhar com o que ele trabalha. Mas eu vou contar para vocês o que Deus fez na vida dele. Todo mundo conhece o irmão André, filho da Neclites, que toca teclado, ele não está aqui hoje, porque ele está doente. Marido da Dani, todo mundo conhece, né? Sabe que o André mexe com computador. A profissão dele é técnico de informática. Não sei se ele é técnico de informática, sei lá, ele mexe com computador, ele vende, compra, conserta, e ele é bom no que ele faz. Vou falar para vocês, irmão, ele é bom. Ele é bom no que ele faz. E vocês sabem que teve uma época que ele ficou desempregado, e ele resolveu, e a Dani também estava desempregada, eles adquiriram uma loja, eles criaram, né, montaram uma empresa. A empresa era uma loja de informática, onde a Dani ficava lá um tempo, inclusive o pastor Nilo sabe, era perto da casa do pai dele, aqui no Guaimbu. Eles alugaram um salãozinho, tem que abrir uma empresa, CNPJ, nananana. Tudo isso, irmão, gera custos. Quem já teve uma empresa sabe disso. Aí ele entrou lá, ele tinha uma empresa, a Dani e ele trabalhavam na empresa. Ele continuou fazendo serviços fora, mas ele atendia, vendia, comprava, montava máquinas, desmontava e trabalhava lá. Quando ele adquiriu a loja, ele fez 2 empréstimos. Um empréstimo com o pai da Dani, o pastor Nilo deve saber da história, e um empréstimo no Banco Itaú, no nome do pai da Dani, porque o André e a Dani já não tinham mais nome para fazer o empréstimo. Eu estou falando isso porque eu tenho autorização deles para contar. Tá bom? Passou um tempo, eles fizeram um curso, e, irmão, se teve um casal que andou atrás de mim e da Elma, para fazer qualquer coisa, eles falavam assim, Renata, preciso de ajuda. Uma vez a gente fez uma teleconferência, eles estavam em casa, eu estava na minha casa, Renato, preciso falar com você. Eu falei, como a gente faz, André? Ele falou, estou sem, liga a internet aí. Vamos fazer uma teleconferência. Ele contou toda a história, eu respondi, vamos lá, procura no curso, procura na Bíblia. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que pedir conselhos, ajuda. Fizemos a teleconferência para responder e para tentar ajudar os dois. Irmãos, a dívida só foi aumentando. Conclusão da história, a loja fechou. E a dívida ficou.
A Dani não arrumou emprego. Eles voltaram para a casa onde ele mora hoje, que ele não paga aluguel, que é a casa embaixo da casa da mãe dele. Terminou a casa lá e caiu para dentro. A Dani não arrumou emprego, o André arrumou emprego na Localiza, que é onde ele trabalha hoje. Mas a dívida, vocês sabem que dívida de banco, ela não aumenta, ela explode. É uma coisa de outro mundo aquilo. Eu vou contar para vocês o valor daqui a pouco. É uma coisa de outro mundo. Quando ele me falou, eu quase caí da cadeira. Ele estava em pânico. Mas ele resolveu com a Dani obedecer, trabalhar. Ele falou para mim, Renata, eu continuei fiel, dando dízimo e orando. Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, eu preciso de ajuda. Vocês sabem que a Dani abriu aqui um carrinho de doce. Foi? E ela me procurou e falou, Renata, e aí? Eu falei, Deus abençoe, irmã. Ela falou assim para mim, só tem um problema. Eu não consigo licença na prefeitura. Eu falei, e aí? Ela falou, já tentei, já procurei, já fui na prefeitura. Não libera a licença. Para vender comida na rua, vocês sabem que precisa. Aliás, para vender bala na rua precisa, né? Todo mundo que vende bala sem licença é clandestino. Se é clandestino, é camelô. Clandestino, não paga imposto, não é legal, não é de Deus. Você já pensou nisso? Aí ela falou, e agora? Mas ela ainda trabalhou um tempo. Tentou a licença, irmãos. Falei, Dani, vai lá, vai tentar. Ela tentou. Até que ela descobriu que o fiscal vinha aí toda semana. Sei lá se o cara era fiscal, se não era, se era um enrolador, não sei. Tinha um cara que vinha aí e queria dinheiro. Por quê? Você não tem licença. E o cara chega aí, eu sou da prefeitura, você vai fazer o quê? Você vai dar dinheiro para o cara. Isso chama-se propina. Isso é pecado. Aí sabe o que a Dani fez? Fechou o carrinho. Falou, não dá para trabalhar. Porque eu não consigo a licença. E eu não vou ser ilegal. Irmãos, o André mandou um áudio para mim. E ele falou assim para mim, Renata, nós começamos a orar e nós fizemos de tudo para diminuir o nosso custo de vida. O André, todo mundo sabe que o André tinha uma moto e um carro. O André vendeu a moto e vendeu o carro. O André e a Dani, ele falou, Renato, troquei as lâmpadas da minha casa para economizar. E eu economizei. Eu diminuí o plano do celular. Eu cortei a TV paga. Eu só tenho internet. Ele economizou. E foi a estratégia que Deus deu para eles. Eles continuaram orando e economizando. E foram juntando dinheiro. E foi juntando dinheiro. Aí veio o azeite. O André trabalha com informática. Uma empresa ligada à Localiza procurou ele e falou assim, André, nós vamos nos desfazer de alguns computadores. Só que o computador é tão ruim que não tem nem HD. Você quer? Aí ele falou assim, eu quero. O cara falou assim, mas não serve para nada. Ele falou, não, mas pode me dar. Ele pegou essas máquinas, irmão, e trouxe para a casa dele. Ele não pagou nada por essas máquinas, ele ganhou essas máquinas. E continuou orando. Ele não falou, ele falou a quantidade, mas eu não vou aqui no áudio. Ele trouxe essas máquinas para casa e continuou orando. Deus deu uma estratégia específica para ele. Deu uma palavra específica. Como eu falei, se Deus tivesse falado, me dado o computador, para mim não serve para nada, porque eu não sei fazer nada. Mas para o André serve, irmãos. O azeite é de cada um. É específico. Eu não sei qual é o seu azeite. Mas Deus vai dar para você o que você sabe fazer. Para fazer o milagre na sua vida. E ele falou, eu continuei fiel e obediente. E Deus me deu uma palavra específica. Coloca no Google a palavra tal. Ele falou que ele não lembra a palavra. Ele colocou no Google. Ele falou, você vai ligar para a terceira empresa. Quando ele ligou para a terceira empresa e ofereceu, eu tenho aqui máquinas assim, 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 eu restauro. Ele falou para a Dani, se o cara me der R$10 em cada máquina, está fechado o negócio. Acho que ele tinha mais de 100. O cara falou, eu dou 80 em cada máquina. Irmãos, ele não pagou nada. Ele vendeu para uma empresa por R$80 cada máquina. E o homem levou. Quando ele recebeu o dinheiro, ele falou para a Dani, vou viajar, vou fazer não sei o quê. A Dani falou para ele, opa, 1, 2, 3, som, testando. André, vamos guardar o dinheiro. Nós ainda temos uma dívida, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Nós ainda temos umas dívidas, mais uma, que é a pior de todas, a do Banco Itaú.
O André falou, guardar o dinheiro, porque não dá, o dinheiro que eu recebi não fazia nem cosquinha na dívida, irmãos. Sabe quando a gente recebe, não faz cosquinha? Né? Não faz cosquinha na dívida. Eu não sei quanto ele pegou emprestado, irmãos. Mas a dívida do André chegou a 538 mil reais. No Banco Itaú. Isso é mais de R$500 mil. Pensa. Essa dívida estava no nome do pai do pastor Nilo. Você pensa no desespero. O nome da Dani e do André estava sujo. Eles não tinham como se livrar. E eles ainda estavam sujando o nome do pai da Dani. Pensa no desespero, irmãos. Eu acho que eu não ia dormir de noite. Eu estou falando de mim, tá? Porque eu sou uma pessoa, preciso aprender a, sou uma pessoa apavorada. Eu acho que eu não ia dormir de noite. O André falou para mim, Renato, eu estava tão apavorado, mas tão apavorado, que eu estava já querendo pagar um cara para assaltar um banco. Ele falou assim, e orando, Jesus, eu preciso. Passou algum tempo, a Localiza entrou em contato com uma outra empresa que eles conheciam, e outra pessoa procurou o André. Essas coisas caíram no colo dele, assim, ó. André, a gente comprou uma empresa que tem um monte de máquina e eu vou trocar todas as máquinas. Você quer para você? Aí ele falou assim, mas como assim? Aí o cara falou, presta atenção. É uma empresa que tem lá, sei lá, vou chutar aqui, 100 computadores. Nós vamos trocar todos. Você quer para você? Só que você vai pagar dessa vez, tá? Aí ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Aí o cara falou para ele assim, você paga quanto você quiser. E aí você vende. E trabalha em cima dessas máquinas. Ele falou, eu quero. Ele comprou as máquinas, irmãos. Ele falou o valor, ele orou, e Deus falou para ele, fala que você vai pagar tanto. E ele pagou tanto pelas máquinas. Ele trouxe as máquinas para casa. Alguns dias depois, uma outra empresa ligou para ele e falou para ele, eu sei que você tem tantos computadores na sua casa, e eu quero todos os computadores e eu vou pagar tanto. Ele disse que o valor que ele recebeu foi quase 10 vezes mais do que ele pagou para a empresa que ele recebeu. Irmãos, ele foi no Banco Itaú e falou para o Banco Itaú, eu vou limpar o nome do pai da Dani. Quanto é? Irmãos, vocês vão falar que é mentira, mas vocês podem perguntar para ele depois. Sabe quanto ele pagou? R$19.500. A dívida era 530. Ele não pegou emprestado 538, não, irmãos. Ele pegou emprestado um valor. Eu não sei quanto é que ele pegou emprestado, tá? Ele falou que era mais que 19 o que ele pegou emprestado. Mas ele já tinha pago uma parte e tal. A dívida chegou a R$538 mil. Por quê? Juros comendo juros, irmãos. E ele foi no banco e falou, eu vou pagar. O Banco Itaú falou, paga. E o Senhor falou para ele, oferece 20. O Senhor falou para ele, oferece 19. Ele falou 19, o banco falou 19.500. Ele pagou e limpou o nome do pai da Dani com R$19.500. Numa dívida que era 538. Irmão, vocês têm noção do que é isso? É menos de 10%. 10% de 538 daria 54. Na verdade, assim, menos de 5%. Ele quitou a dívida. E ele tinha pego um outro dinheiro também com o pai da Dani, em mãos. Ele pagou e ele falou, não vou pagar meu sogro parcelado, eu vou dar todo o dinheiro na mão dele. E ele pagou. Irmãos, o meu óleo é da aula. Não adianta aparecer para mim computador, que eu não sei o que vai acontecer com eles. Se eu precisar de óleo, é outra coisa que Deus vai fazer comigo. Mas Deus pode fazer um milagre se você for fiel. Com aquilo que você tem. Com aquilo que você sabe fazer. Não adianta. Cada um tem uma área específica. Ah, Renata, mas
Na viúva, lá é azeite. Azeite é fácil Deus multiplicar. E computador? Aparece sim, caindo no colo? Eu conheço outros testemunhos de outras pessoas que aconteceu a mesma coisa. Que tinha uma dívida e a pessoa se esforçou. Irmãos, ele se dispôs a andar a pé. Será que é fácil isso? Será que você se dispõe a economizar a TV, a economizar o plano de celular, a andar a pé, se preciso for? Irmãos, não é fácil. Eu já contei para vocês aqui. Quando eu peguei o meu carro, que era um Citroën 2014, e eu dei, e falei, usa o carro, porque a pessoa não tinha condições de pagar e precisava do carro. Eu andei a pé por 3 meses. Depois de 3 meses eu falei, não dá para andar a pé, eu vou comprar um carro de 5 mil reais. Comprei um carro de 5 mil reais. Vou falar para vocês, já falei aqui, o carro não quebrou um dia na minha mão. Um dia. Era feio, era feio. Era calor dentro, era calor dentro. O vidro abria assim, fechava assim, era. Mas, irmão, nunca me deu problema. Ah, sabe quando ele deu problema? Quando eu tive que passar no controlar. Naquele tempo tinha controlar, né? Agora não tem mais. Aí deu problema, porque o carburador, às vezes, dava uma bichada. Saiu uma fumacinha a mais. Aí sabe o que eu fiz? Mandei fazer o motor. Gastei mais do que o valor do carro, mas paguei. E eu vou falar para vocês, irmãos, outro testemunho. No ano passado, surgiu a oportunidade de fazer uma visita. Todo mundo sabe que eu gosto de viajar, né? Viajar é caro, viu? Sabia? Gasta dinheiro. Tem que se preparar também para isso. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma visita para Israel. Vamos, fechamos, tudo certo. Passou um tempo, eu estava em casa e eu falei, Jesus, tenho certeza que a minha mãe queria muito ir comigo. Mas o meu pai, eu sabia que ele não queria. Por quê? Porque ele tem dificuldade de sair de casa. Não é porque tem dificuldade de sair de casa. Porque ele gosta de levantar, fazer o café dele, as coisas dele. Irmãos, quem está acostumado com algumas coisas, se você sair da sua rotina, principalmente quem já tem mais de 65 anos, no caso dele hoje ele tem 70, mas ele tinha 69, é difícil, é ou não é? Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu não vou levar minha mãe sozinha. Não era justo. Nem com ela e nem com ele. Porque eu sabia que ela não ia ficar bem, e eu sabia que não ia ser legal. Falei, não, eu quero que os dois. Cheguei em casa um dia, um domingo, da escola dominical, abri lá o computador, pá. Eu tinha pago na minha passagem 4 mil reais, 3.800. Abri o computador e procurei. A mesma passagem, uma passagem, 2.200. Eu falei, opa, ida e volta. Eu falei, aqui mesmo. Não pensei 2 vezes, irmão, não perguntei. Eu não fui na cozinha perguntar se quer ir. Eu não fui. Eu comprei as 2 passagens. Eu gastei 5 mil reais com seguro e tudo. Para os 2. Eu tinha pago na minha 3.800. Eu gastei 5 mil reais nas 2, com seguro, porque tem que fazer um seguro de vida para sair do país, para os 2. Depois que eu comprei a passagem, ele não tinha passaporte. Eu entrei na Polícia Federal, imprimi o papel para pagar a taxa, cheguei na cozinha e falei para ele, comprei a passagem, está aqui, o senhor vai tirar o passaporte, tem que agendar para o dia tal, vou pagar, depois que eu pagar eu vou agendar. Ele quase morreu do coração. O meu irmão tirou o maior sarro dele. Falou assim, o senhor vai ficar 30 horas dentro do avião. O senhor vai morrer. Irmãos, ele estava literalmente, como ele mesmo diz, com dor de barriga. Com dor de barriga. Por quê? Vou falar para vocês. Ele não gosta de sair de casa para dormir fora. Tem algumas casas que ele tem liberdade. Por exemplo, se você falar para ele assim, vai para a casa do pastor Geraldo, vai ficar uma semana lá. Ele vai feliz. Porque lá na casa do pastor Geraldo, ele vai para a cozinha, ele faz café, derruba as panelas da graça, faz uma... Beleza. Se eu falar para ele, vai para Macatuba, ele vai, mas sabe para onde ele vai? Para a casa do meu tio Frederico, que é o irmão dele, que não mora lá. É uma casa vazia. Ele vai tranquilamente. Porque ele vai fazer toda a bagunça, no final ele limpa a bagunça e tudo certo. Mas imagine meu pai, 15 dias num hotel. Aliás, 13, né? Porque 2 dias é no avião, né? Irmãos, olha. E eu falei, Jesus, e agora? E falei, ele foi,
fez o passaporte, aí tinha que fazer a carteirinha de febre amarela. Eu não vou tomar essa vacina. Pai, tem que tomar, tem que fazer a carteirinha, porque era obrigatório. Mas se eu passar mal, pergunta para o médico, eu tenho pressão alta, pergunta para o médico. Aí ele foi, não sei o quê. Um dia ele foi no Hospital das Clínicas fazer uma outra coisa que não tinha nada a ver. Foi lá, tomou a vacina, veio e fez a carteirinha. Falei, doeu? Não, não aconteceu nada. Irmãos, ele foi muito mais abençoado do que eu e do que minha mãe. Ele, pessoalmente, podem perguntar para ele. Para ele, a viagem foi muito melhor do que para mim e para minha mãe. Ah, Renato, você não gostou? Gostei. Não estou falando que eu não gostei. Mas ele foi mais abençoado. Ele foi impactado por aquele passeio, por aquela viagem. Foi uma bênção para a vida dele. Estar ali com aqueles irmãos, com o pastor Antônio. E eu vou falar para vocês, quando nós chegamos de viagem em julho, quando foi em agosto, lembra do Citroën? Que eu tinha dado? O meu irmão me procurou e falou assim, eu vou te pagar o Citroën, quanto é? Eu falei, sei lá, olha na tabela. Ele falou, lembra que eu te dei 5 mil para você comprar o carro velho? Eu falei, lembro. Ele falou, então desconta. Eu falei, sei lá, 16 mil. Ele falou, tá bom, tá pago. Fui lá e me deu os 16 mil reais. Eu não contava que eu ia receber esse dinheiro. Mas eu investi no meu pai e na minha mãe. E eu recebi. Isso é a bênção de Deus, irmãos. Ah, o meu azeite não sei o que vai ser. Irmãos, eu não sei o que vai ser o seu azeite. Mas creia. O azeite do André era computador. E eu vou contar para vocês outra coisa, né? A Dani fechou aqui a barraquinha de doce e continua procurando emprego. Ela está fazendo faculdade, vocês sabem disso. E ela procurou uma coisa, não deu certo, procurou outra, não deu certo. E algum tempo atrás ela achou um emprego. A Mariana conseguiu a vaga na creche. Isso para mim é testemunho, irmão. Aí a Mariana ficou 2 anos e meio na fila da creche. E sabe como tem gente que consegue passar na frente da fila da creche? Porque vai no juiz e mente. A Dani falou para mim, Renato, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. A gente sabe que tem gente aqui que vai e fala lá para o juiz. Passa na frente, vai lá, sei lá, não sei o nome do juiz lá. Na vara da infância, e fala assim, ai, meu marido não ganha nada. É mentira, o marido está trabalhando, mas ganha pouco. Não é porque tem condições, é porque se não mentir, não consegue. Aí a pessoa vai lá e mente. E aí a pessoa vem para a igreja. Irmãos, e quer ser abençoado? A Dani não mentiu. E a Dani conseguiu, depois de 2 anos e meio, a Mariana está na creche. Aí o emprego que ela achou, irmão, só Jesus na causa. Era tarde. A creche é de manhã, é o dia inteiro, né? Das 7 às 4 da tarde. O emprego que ela achou era só à tarde. Ela podia ficar em casa com a Mariana até a 1 da tarde. E aí o André ia buscar a Mariana, ou alguém lá vai buscar a Mariana na escola. E quando ela chegava em casa às 9 da noite, que o emprego da Dani é das 2 às 9. Quando ela chegava em casa às 9 horas da noite, a Mariana já estava dormindo. Ela ficou em pânico. Ela chamou eu e a Elma e falou assim, preciso de ajuda em oração. Porque eu não quero perder a vaga na creche. Eu não quero que ela volte para a escola particular. Porque a creche está sendo uma bênção para mim e para ela também. Mas, se ela ficar na creche das 7 às 4, eu não vou ver a minha filha. E eu sou mãe. Eu quero um tempo com a minha filha. Eu não vou abrir mão desse tempo. Aí a Elma falou para ela assim, só um milagre, eu estava do lado. Ela falou, então eu vou orar por esse milagre. Ela foi na escola. Irmãos, eu trabalho na prefeitura há 18 anos. Eu não sabia, a Elma trabalhou 28, não sabia, que existe essa lei. Se a mãe trabalha meio período, e a mãe, aliás, o período da tarde ou o período da manhã, e a mãe consegue pegar a criança na creche, por meio período antes ou depois, existe essa lei. Porque a criança, prioridade da creche da prefeitura é a família. Então a mãe pode, se a mãe trabalha, a mãe pode levar lá o horário de trabalho e tirar da creche ou colocar na creche mais tarde por causa do horário de trabalho da mãe. Desde que ela não atrapalhe o horário de funcionamento da creche. A Dani foi, tentou, levou a carta, esperou um tempo, estava meio apavorado, falei, calma Dani, vamos ver se dá certo. Eu não conhecia essa lei. Eu procurei um supervisor que é meu amigo, falei para ele, como é que eu faço? Ele falou, calma Renato, já vai sair a resposta. É legal isso.
Eu falei, é legal? Ele falou, é legal, existe a lei. Se ela levou a documentação, vai sair. A Mariana entra na creche às 13h. Ela fica com a Dani até a 1h. Ela tem mãe até a 1h. Fica em casa, almoça com a mãe. Depois ela vai para a creche. Fica na creche e depois o André pega. E quando a Dani chega, ela já está dormindo. Mas ela já teve a manhã toda com a mãe. Irmãos, isso é bênção ou não é bênção? Esse não é o meu azeite. Esse não é o seu azeite. Mas Deus pode providenciar o azeite que você precisa. Porque Ele é Deus. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata. Não é isso que a gente aprende, não é o que está escrito. Basta que você seja fiel. A viúva, ela procurou a pessoa certa. E qual foi a resposta do profeta? O que você tem na sua casa? Aí ela voltou e disse, um pouquinho de azeite. Aí ele respondeu, então vai, junta a vasilha. Será que você e eu estamos dispostos a juntar vasilhas? A abrir mão de uma pizza? A abrir mão do cartão de crédito? Para chegar no dia D? A continuar sendo fiel nos dízimos e nas ofertas? Tem gente que começa a construir, eu já ouvi isso de pastor, tá? Não foi do pastor do seu não, mas já ouvi isso de pastor. Começa a construir, vou bater uma lajinha, pastor, na minha casa. Jesus vai abençoar. Só que, pastor, como eu vou bater uma lajinha, vou gastar dinheiro, aí eu vou parar de dar o dízimo, tá? Eu já ouvi isso de pastor. E a pessoa acha que está certa. Outras pessoas que trabalham no ministério, que recebem o salário, não dão dízimo porque diz que o dinheiro deles é para dizimar. E aí Deus tem que abençoar, né? Renato, você vai fazer isso? Vou dar uma de doido aqui agora. Não é de doido. Perdi aqui onde estava. Que pena. Eu ia colocar para vocês aqui um pedaço da mensagem do André. Opa, consegui achar. Eu vou colocar o meu celular, aqui o volume bem altinho, a voz do André, para vocês ouvirem o final que ele disse. Tecnologia. Ninguém envolvido, tudo que envolvia os outros a gente pagou, né? Tem uma ou outra coisa menor, mas que nós já tínhamos, inclusive, um plano, de novo, em obediência, na direção de Deus. Então, assim, está tudo traçado, estamos seguindo esse plano e, em nome de Jesus, até o final do ano, nós vamos virar 100% sem dívida, 100% sem dívida, né? Mas, assim, só o fato do nosso orçamento ter uma sobra, da gente conseguir se programar, já foi uma vitória. Então, assim, o curso abriu os nossos olhos para o erro, abriu os nossos olhos para a forma que eu administrava o dinheiro, para a forma que nós administrávamos os nossos ganhos. Mas o mais importante é a obediência, né? Dar ouvidos a Deus, deixar que Ele fale. Quando você pede para Ele, Deus, guia, me direciona, tal, o negócio dá certo. Se você obedecer com fé, obediência e fé, vai dar certo. Então, para a glória de Deus, infelizmente eu não posso ir hoje testemunhar, mas fica à vontade para você resumir essa história, obviamente. Estou te passando aí um resumo para você entender a situação, tá bom? Deus abençoe. Amém? Então, eu sei de outros irmãos que terminaram o curso e já estão praticamente chegando no dia D. O dia D é o dia sem dívidas. Eu já cheguei no dia D. Então, mas para isso, se você tem dívidas, você tem que se organizar, abrir mão de algumas coisas e não ter medo de crise, de falta de emprego, dessas coisas. Então, vou chamar aqui os irmãos que fizeram na terça-feira.
nós fizemos uma mudança. Esse semestre, a gente sempre investia nos irmãos e dávamos para eles uma canequinha bonitinha, com a figurinha do CRAU, né? Aí, a Elma teve a ilustre ideia. Falou assim, a canequinha é bonitinha, fica lá, bonitinho, o irmão toma café nela, mas ele não vai aprender nada com a canequinha. Então, nós aprendemos muito com este outro livro, que também é sobre o assunto. Então, nós vamos investir na vida dos nossos irmãos que fizeram o curso, para que eles continuem avançando e colocando em prática e recebam, né? Se vocês quiserem, nós temos mais para vender, não para dar. O nome do livro é Os 5 Segredos da Riqueza. Aí ele fala que 96% das pessoas não sabem. É um livro do Craig Hill. Se vocês quiserem, podem nos procurar, porque nós compramos e investimos uma caixa com 25 livros. E neste momento nós temos 11 irmãos, 11 famílias que serão abençoadas com esse livro. Então eu vou chamar aqui os irmãos que estiveram na terça-feira, com a Sônia e com a Elma, Grace Kelly da Silva, desculpa, não tem dá, Silva Feliciano. Alice Silva. Josefa Luana de Oliveira. Daqui a pouco. A irmã Luana, ela é de outra comunidade. Ela já fez Mulher Única aqui também. E aí ela veio fazer o curso também conosco do CRAU. E o Eric e a Amanda não estão aí, né? Eles também são de outra comunidade. A Amanda trabalha conosco, comigo, com a Sônia. Também vieram fazer o curso e não estiveram presentes na formatura. São de outra igreja, não estão aqui. Essa foi a turma de terça-feira. Faltou o Eric e a Amanda. Sônia, vem tirar uma foto com os irmãos aqui. A turma de quinta. Leidineia Pires Gomes. A irmã Neia. Mais conhecida como Neia. Gleice Reis dos Santos. Eu acho que a irmã Alessandra não está aí. Anderson Rodrigues dos Santos. Não. Tivemos 2 irmãos da Vila Rubi que se agregaram a nós neste semestre. E a Fábia. Eu vou ler aqui Fábia Silva, mas eu não sei se está certo, porque quando eu fiz a inscrição, estava com o nome do Charles. O certificado está no nome dos 2. E a Suzana de Assis também não está. Bom, o Anderson vai compartilhar um pouquinho, rapidinho, e aí nós estaremos. Tem alguém aí também que quer falar? A Luana? Me perdoa aí, desculpa. Então, quem vai primeiro aqui? A Luana? A Luana. Graças a paz. Estou rouco por causa do Brasil hoje à tarde, né? Mas, na verdade, eu sou Anderson, para quem não me conhece, cresci aqui, sou da casa desde os 6 anos de idade, faço parte do ministério da Igreja Batista do Parque América. Tem 13 anos que eu estou na Vila Rubi. Eu, desde cedo, meu pai ensinou tanto para mim, meus pais, né, ensinaram tanto para mim como para minha irmã, a questão de nós sermos fiéis em tudo a Deus, né? Então, eu lembro quando eu tive a oportunidade de ter a mesada lá, meu pai começou a dar uma mesada uma certa fase da nossa vida para mim e para a Andresa, ele dava R$5 para a gente, dava R$5 para mim e R$5 para ela. E aí ele falava assim, tem que tirar o dízimo. E aí eu falava, vou pegar um envelope, vou colocar 50 centavos, eu achava aquilo muito sem graça, assim, né? Como é que eu trago na igreja um envelope com 50 centavos? Mas ele ensinou a gente dessa forma. Então a gente sempre teve essa
consciência de contribuir. Não vou dizer aqui, não vou ser mentiroso em dizer que durante toda a minha vida eu contribuí, mesmo em condição de contribuir. Eu já fui e aprendi isso no CRAU, já sabia sobre isso, mas no CRAU foi muito interessante para mim, porque ele fala, um dos aspectos muito importantes é falar como que a nossa relação com o dinheiro interfere a nossa intimidade com Deus. Então eu gosto de estudar, eu sou bacharel em teologia, não sei o quê, mas eu nunca fui abordado de uma forma tão profunda, né, nesses aspectos da intimidade com Deus, como ela é interferida através, né, de eu ser um servo infiel. Mas eu louvo a Deus pela vida das meninas, né, que tem se colocado a abençoar os irmãos. O André, né, como esse testemunho abençoadíssimo, é um testemunho vivo para nós. Talvez eu não estou na situação que o André se encontra, mas eu acho que nunca é tarde para aprender. Às vezes a gente tem alguns dogmas na vida que eu já sei, e quando falo em dinheiro, eu trabalho na saúde pública, quando eu faço avaliação com idosos nas residências. E uma das perguntas para saber como que está a saúde do idoso é se ele consegue administrar o dinheiro dele sozinho ou se precisa de ajuda. E é muito engraçado quando a gente faz essa pergunta, a gente faz várias outras perguntas relacionadas à saúde. Mas quando fala do dinheiro, ninguém quer que outra pessoa coloque a mão no seu dinheiro. Então ele fala, não, meu dinheiro, eu me viro, tá, não sei o quê. Mas o que eu aprendi no curso é justamente isso, nunca é tarde para a gente aprender. E algumas coisas que eu fazia de forma equivocada, cada semana, nesse tempo que nós ficamos em aula, toda semana eu particularmente tinha um testemunho novo para trazer e compartilhar dentro das aulas, porque Deus, de fato, começou a agir na minha vida também. Então, eu estou dizendo isso porque, né, como eu falei no início, eu cresci na igreja. O simples fato de crescer na igreja não me garante, de repente, manter uma conduta adequada, né, conforme um padrão bíblico. Então, eu errei muitas vezes, né, e Deus agora tem, de uma forma muito peculiar, tratado a minha vida também, né. Então, esse curso, graças a Deus, primeiramente, e as meninas têm se colocado a nos ensinar. Eu lá na Vila Rubi, hoje eu estou tomando conta do grupo de jovens. E eu já, durante as aulas que eu faço aqui, eu já estou falando para alguns jovens lá, você tem que fazer o CRAU. Você tem que fazer o CRAU. E a gente muitas vezes se limita aqui a pensar, vai falar sobre dinheiro, sobre dízimo e oferta. Não é. Administração financeira para tudo na sua vida, né? E então eu louvo a Deus, né? Sou muito agradecido às meninas. E que outros irmãos que talvez estão na igreja há bastante tempo, há pouco tempo, né? Uma vez eu comentei com a minha gerente, eu não vou participar de uma ação, eles iam sair para tomar um lanche. Eu falei, eu não vou porque eu tenho um curso. Então lá como todo mundo estuda, você está fazendo o quê? Aí eu falei assim para ela, ela é espírita, né? Eu falei assim, uma gerente que eu tinha, eu falei assim, eu fazendo um curso de educação financeira. E ela falou assim, mas aonde que é? Aí eu fiquei meio sem graça de falar que era na igreja e tal. Eu falei, não, é na igreja e tal. Ela falou, como que eu faço para participar? É só para o pessoal da igreja, não é? Eu falei, não, qualquer pessoa pode participar. Aí ela falou, então, quando tiver uma próxima turma, você me avisa que eu quero participar. E eu creio que é isso, né? É uma forma como a gente pode também evangelizar e aproximar as pessoas do reino de Deus. Então, que Deus continue sendo glorificado. E quem não fez, é como a Renata falou, é tudo Bíblia. Então, muitos versículos que nós tivemos que memorizar, eu já sabia, mas não é só questão de memorizar, né? É a questão mesmo da gente se empoderar daquele assunto e fazer com que a teoria se torne prática nas nossas vidas. Amém? Amém, boa noite, graças e paz. Queria agradecer, né, a Deus, ao pastor desse apóstolo Antisseu, à irmã Ruth, a todos que estão envolvidos no ministério, nessa parte de educação. Quando a gente aprende a palavra, a gente está sendo liberto, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, no que nos liberta é a verdade, é a palavra, amém? E o que me chamou mais atenção no curso foi exatamente isso que o irmão falou, né? Essa frase mesmo, é a frase inicial, né? A maneira como lidamos com o dinheiro impacta o nosso relacionamento com o Senhor. Essa frase foi uma frase que ficou ecoando na minha cabeça durante um bom tempo.
e me fez pensar mesmo, como é que o meu dinheiro influencia na minha adoração? O quanto eu amo a Deus, o quanto eu amo o dinheiro, não é? A Bíblia tem 2.350 versículos relacionados com dinheiro. Então, se está escrito na palavra tudo isso a respeito de dinheiro, porque o Senhor sabe, né? O nosso Pai, Ele sabe o quanto o dinheiro, esse nosso relacionamento com o dinheiro, com as riquezas, faz ou a gente se aproximar de Deus, ou a gente se afastar de Deus. Amém? Tempo de preparação não é um tempo perdido. O tempo que você investe, você está investindo em você, na sua vida espiritual, no conhecimento da palavra. E isso vai impactar a sua vida. Vai fazer diferença primeiro na sua vida. E aí, através de você, vai fluir vida de Deus. Na medida que a gente pratica a palavra, isso impacta a vida de outras pessoas. Né? Como foi falado aqui, começa conosco, começa na nossa casa. E da nossa casa vai expandir no nosso raio de atuação. E ninguém sabe aonde, só Deus sabe, né? Aonde a gente pode chegar. Amém? Então, se você se interessa em saber, você tem aí suas dívidas, como pagar, como viver, faça o curso, né? Vai ver aonde você pode acertar, aonde você pode rever os seus conceitos. É uma bênção. Amém? Obrigada, amém. Então, a Sônia me lembrou uma coisa importante aqui, lembrando do André de novo, né? Quando ele começou a fazer o curso, ele falou assim, não preciso disso não, já aprendi tudo, vou fazer só porque a Dani falou que era para fazer. Então, vocês viram aí o testemunho dele, né? Graça e paz, então.